De volta com o último bloco do Calei de hoje, que está falando sobre a reforma trabalhista. Antes de continuarmos, eu quero te dizer que chegou uma mensagem para você fazer parte de um grupo muito bacana. Tudo começou com uma vontade enorme da Arquidiocese de Belo Horizonte de criar projetos e ações que contribuíssem para a evangelização. Você também pode participar da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Entre agora mesmo no site que aparece na sua tela e faça uma doação. Se preferir, compre produtos super bacanas na vitrine solidária. Você estará colaborando com os projetos da Arquidiocese de BH, que beneficiam mais de 50 mil pessoas. Bom, João, eu tinha te perguntado, na verdade eu tinha, dito ao pessoal de casa sobre a contribuição sindical que passará daqui a 4 meses a não ser mais obrigatória para nenhum setor. O que isso representa para você que está engajado, trabalha num sindicato dos engenheiros de Minas Gerais? O que significa isso na prática, tanto para os engenheiros quanto para os trabalhadores em geral? Olha, a contribuição sindical, eu vou falar do meu sindicato, que é o Sindicato de Engenheiros. Nós transformamos a contribuição sindical em prestação de serviços e um apoio para os engenheiros. Então, hoje o Sindicato de Engenheiros tem uma estrutura grande, com universidade corporativa, com treinamentos, palestras gratuitas, homologação, apoio jurídico, ou seja, tudo que é previsto na legislação, o Sindicato de Engenheiros faz. E boa parte disso, hoje ele é um sindicato em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros, Ipatinga, Uberlândia, com uma estrutura grande para funcionar, ou seja, nós revertemos o que recebemos em benefício do engenheiro. Só que, terminando a contribuição sindical, nós vamos ter que reduzir isso, porque sem dinheiro nós não conseguimos fazer. Pela incerteza da adesão dos engenheiros na contribuição sindical. E por que da incerteza? Todos nós, no momento de crise, nós economizamos. Então, se eu não preciso de imediato do sindicato, eu não vou contribuir. Quando eu for precisar da homologação, eu vou lá contribuir. E a incerteza que existe hoje no comércio, na indústria, ela vai existir também no sindicato. E um ponto não observado é que hoje nós temos 24 funcionários no sindicato de engenheiros. E que isso pode gerar, inclusive, uma demissão. Então, imagine quantos sindicatos no Brasil, e muitas das vezes as pessoas são contra essa contribuição sindical, falam, poxa, mas o diretor é isso e aquilo. Diretores não recebem dos sindicatos. Eu estou lá no sindicato, eu sou cedido por uma empresa, eu não recebo do sindicato, mas os funcionários recebem. Então, ou seja, o dinheiro é para movimentar a infraestrutura para beneficiar o engenheiro. Então, isso vai trazer, nós vamos ter que repensar o sindicato. Não que ele vai acabar, e não vai acabar, porque existe... Você acha que ele se fortalece? Ou Olha, alguns que talvez não fossem tão sérios se tornam? Não, depende da categoria. Grandes empresas talvez continuem com sindicatos. Pequenas empresas não, até porque eles não sabem, porque são convenções coletivas, ou seja, é um acordo feito em várias empresas, não é um acordo coletivo que é do sindicato com a empresa. Então, tudo vai depender do formato que é feito o acordo e da categoria. O sindicato de engenheiros é uma categoria muito, muito esclarecida. Então, nós temos um diálogo muito bom com eles. Mas outras categorias que precisam do sindicato, elas vão sofrer mais. Categorias de profissões mais simples, eu diria, Artífices, são os artífices, que é o pessoal mais... um pedreiro, um servente, um eletricista, aqueles que dependem de alguém para poder negociar para eles. Exatamente. Para eles, o sindicato é muito importante. É muito importante. Agora, para o pessoal de nível superior, tem um item lá da legislação que fala que é hipossuficiente. Então, pode haver uma negociação direta empresa com esse profissional de nível superior, ou aquele que ganha 2 vezes o valor do teto da Previdência. E nem sempre a escolaridade ou salário quer dizer que ele tem condição de negociar. Não, com certeza. Claro, isso é claro. Falando nessa negociação entre empresa e funcionário, Débora, essa negociação vai acontecer também nas demissões, né? Sim, agora existe uma possibilidade de ser um acordo mútuo entre as partes, né, não sendo mais aquela demissão unilateral. Então, com esse acordo entre as partes pelo fim do contrato, o empregado ele sai beneficiado, porque ele vai poder movimentar até 80% do seu saldo de FGTS, ele vai receber metade das verbas que são devidas no caso da rescisão, coisa que antes, quando existia a demissão unilateral, ele não tinha. Ele só não vai ter o direito ao seguro-desemprego. Sim, sim. Porque, na verdade, esse acordo aí, ele retira o seguro-desemprego, né?
Bom, Mas, em contrapartida, ele vai receber essas outras coisas que eu acabei de mencionar. sim, claro. E que não estariam presentes numa negociação atual, né? Bom, e o banco de horas, gente? Como que vai funcionar isso, hein? Já é polêmica o banco de horas. Imagina com a reforma. O que vai mudar? Ó, o banco de horas, ele nas grandes empresas, ele já acontece de forma que tem ramos, como por exemplo supermercados, que funcionam de segunda a segunda em horas, né? Praticamente tem supermercados até que funcionam 24 horas. E com esse banco de horas, acaba que na realidade o empregado ele sempre sai prejudicado, porque ele está sempre devendo horas à empresa ou o dia que a empresa quer, ela disponibiliza a folga. Não é o empregado que escolhe o dia da folga. Ele não pode escolher, olha, agora eu quero essa semana aproveitar o feriado e emendar a folga. Não. Então, o banco de horas, realmente, eu acho que ainda é mais precarizar a forma de condições de trabalho. Um outro ponto no banco de horas também, que é permitido a negociação individual desse banco de horas. Então, imagina, eu trabalho, você também trabalha na mesma empresa. A empresa negocia de uma forma comigo e de outra forma com você. Então, quem tem plano de cargo de salário, plano de cargo de remuneração, ou seja, existe uma lógica para funcionar as negociações. E dessa forma deixa de existir, porque cada empregado pode negociar de uma forma diferente. Aí imagina, poxa, por que para você tanto por uma hora sua vale 1 hora e a minha vale 1h30, por exemplo? São coisas possíveis hoje na legislação que antes não podiam. Agora, eu gostaria, pegando esse gancho seu, eu gostaria de esclarecer, né, para quem está nos assistindo, que o banco de horas, ele tem que ser compensado em 1 semana ou até 6 meses. Depois desses 6 meses, se você não compensou esse banco de horas, ou seja, uma linguagem, se você não pegou em folga aquelas horas que você fez a mais, você vai poder ter a indenização na rescisão, normalmente. Entendeu? Entendi. Bom, eu tenho uma pergunta para você, Tiago. Demissão em massa não precisa mais de autorização. Quero saber a sua opinião. Não vou falar Pois é, a minha complicado isso, né? A minha opinião é que é totalmente incoerente, né? Porque a gente tem aqui ao redor aqui de Belo Horizonte, em Betim, em próprio São Paulo, tem muitas montadoras. Então, essa questão de demissão em massas é sempre um problema muito grande. Eu acho que é bastante E que o sindicato se envolvia muito Justamente. e agora talvez se envolva menos, né? Muito menos. Demitir em massa, né, gente? É demitir Vai lá. A legislação proibia demissões em massa e agora ela permite as demissões em massa. E algumas pessoas estão vendo como vantagem, mas ela não é, porque se você chegar lá, a partir de semana que vem eu vou demitir todos os empregados, na outra semana contratar todos os empregados, porque falta uma demanda, alguma coisa assim. Isso passou a ser permitido sem envolvimento de sindicatos ou qualquer tipo de negociação com os trabalhadores. Isso é ruim porque todos nós planejamos a nossa vida. Então, assim, em massa você demitir todo mundo é uma situação muito ruim. Tá certo. Bom, o programa foi muito rápido. Espero que tenhamos ajudado você de casa a entender um pouco melhor a reforma trabalhista. Pesquise e leia sobre o assunto. Sempre é bom, né, gente? Obrigado pela presença de vocês. Foi um prazer Eu que recebê-los. agradeço. Pena que foi agradeço. curta, né? Verdade. Obrigado. Eu vou oferecer para vocês um mate-couro. E, Diego Rocha, quero saber o seguinte. Você mistura aí, que eu vi samba, tem um pagode também, Na verdade, um romântico. Isso, é o De pop. onde que são suas influências? A influência vem dessa mistura mesmo, de ouvir um pouco do samba, ouvir um pouco do pop e tentar unificar isso de uma forma romântica, né? Então tem aí uma influência de um Jorge Aragão, mas aí também tem de um Jorge Versilo, com o Fábio Júnior. E eu ouvi muito tudo isso e eu construí essa ideia e tem funcionado, né? É uma coisa bem charmosa, definindo o som, assim. Pop samba romântico, né? Sim. E então tá cabendo bem, assim, no mercado novo, todo mundo tá curioso para entender, então estamos aproveitando isso aí. Parabéns pelo som. Muito obrigado, Obrigado. viu, pessoal, pela presença. Obrigado pelo convite, obrigado, Caleidoscópio, obrigado pelos esclarecimentos que vocês passaram também, muito importante para todos. Vamos tocar, pessoal. e Vamos lá? cantar? Valeu. Vamos lá. O tempo passou e com
tentei lutar, fugir dos meus sentimentos, mas o passado provoca